Fala pessoal, beleza? Estou aqui para fazer um vídeo hoje do patinete Mibo. Vou falar um pouco dele aqui. É um equipamento que, sinceramente, quando eu comprei eu esperava mais dele. Depois eu fui analisando outras questões e acabou que hoje talvez eu tenha um conceito um pouco diferente, tá? Esse equipamento, ele na verdade, ele é uma... Eu não sei se chega a ser uma cópia, mas assim, ele é muito parecido com digamos, o irmão rico dele, o Xiaomi Xiaomi, né? M365, né? E é um equipamento bacana, interessante. E eu vou falar um pouco sobre ele aqui. Já tem uma semana que eu peguei ele, então vou falar de alguns detalhes. E já com os comentários do que eu tenho tido em relação à utilização dele. Os punhos dele aqui são bons, tem um grip legal, não vi problema quanto eu vi algumas pessoas falando, escorrega, a mão suada, enfim, não vejo esse problema, tá? Aqui a gente tem a buzininha dele, ó. Tem um sonzinho bem bacana, bem interessante. Essa outra opçãozinha aqui, ó, teoricamente era para ser uma sinetinha também, uma buzininha, mas em termos práticos ela não serve para nada. Aqui, ó, mais perto aqui, ó, onde está meu dedo, tem um botãozinho ele liga e desliga. Ele muda o modo de utilização e acende o farol também. Então, se eu ficar apertando aqui 3 segundos, ele vai acionar o equipamento. Ou seja, eu tenho aqui, tá vendo? Que eu acabei de andar, então ele só tem um pontinho de luz. Ele coloca até 4, então ele vai gradual aqui até 4 e conforme a utilização ele vai descendo. Se eu der um toque duplo aqui, ó, observem que aqui apareceu uma luzinha vermelha, ó, embaixo dele aqui, bem pequenininho, vou chegar mais a câmera. Isso quer dizer o seguinte: se eu tiver nesse modo que essa luzinha está acesa, o patinete está em modo de utilização, digamos, no mais rápido, mais fast, mais potente, né? E se eu voltar aqui e apertar duplamente de novo, vou voltar aqui, a filmagem espero que fique boa. Olha lá, apagou o vermelhinho, ele está no modo mais fraco. Vou botar no modo forte aqui só para a gente conversar. O que acontece? O que eu vi do modo forte, do modo fraco? Eu tenho 90 quilos, então assim, o modo fraco para mim não resolve. Ele vai resolver se eu for andar numa reta, numa praça, e numa pracinha muito reta. Qualquer inclinaçãozinha você vai ter problema, você não vai conseguir andar legal. Então, eu vou dizer para vocês que, sinceramente, eu não consegui testar o equipamento no modo mais, digamos assim, mais tranquilo, tá? Utilizei sim, depois no modo mais forte, mais nervoso, digamos assim, o turbo, o fast, aí cada um pode utilizar o nome que quiser. Eu utilizei esse modo de jeito que assim eu consegui algumas distâncias boas. Eu estou aqui num local, aqui em Brasília, sou de Brasília. Eu estou num local aqui com algumas inclinações, com algumas subidas, inclusive mais fortes. Quem é daqui de Brasília, eu estou no setor militar urbano, então tem subidas, tem descidas. E o que eu tenho a dizer? Eu acabei de fazer um passeio aqui de 1 hora e consegui 16 quilômetros. A bateria não baixou 100%, mas chegou ao último pontinho lá. Então, eu acho que 16 quilômetros por uma distância de sobe e desce tá bem interessante, né? O acelerador dele é aqui, tá? Opa, inclusive quase deu merda. E aí é um problema que eu digo para vocês. Isso que eu fiz agora, que eu toquei no acelerador e ele saiu andando, para alguns equipamentos, como por exemplo o Xiaomi, o Foston também, eu preciso dar uma pequena, como diz o pessoal, patinetada, ou seja, eu tenho que bater o pé para andar um pouco com o equipamento para sim, depois disso o acelerador funcionar. Então esse é digamos assim, um problema que eu vi nesse equipamento, que às vezes você está parado ali, igual eu estou agora aqui, uma criança vem, mete a mão e aí a gente pode ter problema, mas nada que inviabilize o processo de utilização. Então, se eu tiver aqui, der um toquezinho naquela sinetinha, no botãozinho ali, aparece o farolzinho aqui. Dou mais um toque, ó, o farolzinho apagou. Ele tem também aqui atrás, nessa pecinha aqui, ó, essa vermelhinha aqui, que inclusive essa pecinha aí já é uma substituição, porque
A peça que veio original, eu vi até num vídeo do Rogério, que tem um review desse patinete, ele fala que com a trepidação cai. E o meu aconteceu isso, mesmo vendo o vídeo dele, eu acabei perdendo essa pecinha aqui, aí eu fui conseguir fazer uma outra, mas sem problemas. O que acontece? Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com esse pezinho aqui, ó. O pezinho dele é relativamente frágil, né? Então é bom a gente não vacilar muito. Eu não sei se eu estou enganado, mas ele parece ser de um plástico mais duro, ele não parece ser de metal não, tá? Outra coisa, mas aí eu acho que é com todos os patinetes desse modelo. Observem que eu tenho assim, relativamente pouco tempo de uso e a plataforma aqui de cima, que é de borracha, tá suja. Então assim, e suja bastante, tá? Não é tão simples assim para limpar um pano, uma vassoura, enfim. Eu achei o melhor formato de se limpar o equipamento, tá? Para você abrir, descer o pescocinho dele aqui, você puxa para cá, desce essa alavanquinha aqui, ele ó, desce. E aí, essa pecinha aqui, ó, essa daqui, essa pretinha aqui, ó, ela encaixa nessa peça aqui, tá? Então você vem aqui, encaixa, coloca ele aqui e ele encaixa. Só que qual o problema disso? Não funciona muito bem, tá? Essa pecinha aqui, pelo menos comigo, ela chegou, essa pecinha aqui, ó, ela chegou a soltar, ou seja, então não é um negócio muito bacana. De uma forma geral, ele é um equipamento bacana, é legal aqui. O acabamento aqui, ele é um pouco fosco, sabe? Ele não é tão, assim, bem bonitinho como alguns outros, como por exemplo da Xiaomi, pô, eu vou errar esse nome todas as vezes. Então, assim, eu acho que ele peca um pouco em relação ao acabamento. Só que um equipamento desse aqui, aí eu tô falando de fora do Brasil, né? Ele custa aí na casa dos 230, de 200 a 230 dólares. E o irmão rico dele lá, o primo rico, que é o Xiaomi, custa 400, até 465 eu cheguei a achar. Então é um probleminha aí que a gente pode ter. Ele carrega aí até 100 quilos, né? Essa é a especificação dele, mas eu peso 90, minha filha pesa quase 30, 20 e poucos quilos. A gente anda no plano perfeitamente, né? Então a gente não tem tanto problema. Claro que quando eu estou sozinho o desempenho você percebe gritantemente que é uma diferença de performance. Então acaba que a gente não consegue associar peso e velocidade, né? Você tem que optar por um deles aí. Se for andar com uma criança, alguma coisa do tipo. Ele tem alguns acessórios aqui, eu não tenho, mas assim, tem um banquinho, tem bolsinha, tem uma série de coisas que você coloca nele. E aí, sinceramente, assim, eu não sei se para essa potência aí, eu repito, eu tenho 90 quilos, talvez uma pessoa de 70, aproximadamente ali, 70, 80, eu acho que a gente consiga ter uma velocidade maior, consequentemente o peso que você vai acrescentar de um banco, alguma coisa não atrapalhe tanto, tá? Então é um pouco do que eu vejo desse equipamento, tá? Por fim, colocar aqui a questão de ele tem freio a disco, tem uma estruturazinha bacana, bonitinho, ele é bem interessantezinho, né? Esse pneu aqui de trás ele é mais tranquilo de você encher, porque ele tem um pito externo. Então se vocês olharem aqui embaixo, ó, vou dar uma puxadinha nele aqui, ó, aqui embaixo eu tenho um pito, né? Ou seja, tá meio sujo que eu tava andando ali um pouco na poeira. Então aqui embaixo eu tenho o pito. Já dessa da frente aqui, ó, onde o pito fica, ó, fica aqui, ó, fica escondido. Isso é muito chato de encher esse pneu. Então você tem que botar um alongador, e aí esse alongador vem pra cá e aí tentar encontrar um compressor, uma bomba que consiga encher. Eu vi em alguns vídeos falando, usa bomba normal de encher bola de pneu de bicicleta. Não funciona. Como ele segura uma pressão aí de aproximadamente 50, já vi gente até colocando 70 lá na borracharia que eu fui. Então eu acho que uma bombinha simples, fuleira, não vai resolver, tá? De uma forma geral, é isso, tá? Algumas considerações
que eu tenho a fazer ele não tem, eu não consigo ver velocidade dele, não consigo ver consumo de bateria. O Xiaomi tem isso tudo no aplicativo dele, então eu utilizo um aplicativo chamado Strava, que eu uso para pedalar. Eu uso ele, então ele me dá velocidade, distância, o local que eu percorri, etc e tal. Só que para eu ter isto, eu não tenho suporte, eu não tenho nada disso, então eu vou, boto o aplicativo ali, boto no celular. Eu não tenho, tem uns acessórios de botar o celular aqui. Só que hoje em dia na cidade andar com o celular exposto não é do melhor, não é melhor dos mundos, né? Então acaba sendo um problema. Só que utilizando esse aplicativo, aí você vai um pouco no feeling ali, né? Você vê que ele já está começando a ficar fraco, já está na última luzinha, então caso a bateria baixe demais, ela vai começar a apitar. Essa luzinha vermelhinha fica piscando e o patinete começa a apitar. Não é interessante chegar lá porque você está no limite, então nenhum limite, seja mínimo ou máximo, ele é interessante que se extrapole, né? Que chegue lá. E você tem que ficar monitorando, às vezes, durante a andada ali. Eu fico olhando, quanto tempo eu já andei, quanto tempo eu já andei. Aí eu vou repetir, como eu falei no início do vídeo. Eu fiz um passeio agora de 1 hora, deu 16 km de velocidade. E, obviamente, se eu andei 1 hora, né, deu uma média aí de 16, que eu julgo até interessante. Pelo que eu vi do Xiaomi, eu até comprei um, mas não chegou ainda. Ele parece que consegue com uma certa facilidade dar uma velocidade um pouco maior, né? Seja na reta, seja na subida, enfim. Mas, sim, de uma forma geral, ele é a metade do preço do Xiaomi, então acho que principalmente para uma pessoa ali de 75, eu já falei em valores algumas vezes, mas assim, eu acho que o ideal é de 70 a 80 quilos, vai andar muito bem, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que tiver aí, bote aí nos comentários aí, que na medida do possível a gente vai desenrolando aí, tá bom? Valeu, um abraço.